Bem-vindo ao programa Deus à Porta. De certo que Deus tem estado a abençoar as suas vidas. Nós queremos agradecer àqueles que nos têm telefonado desde Angola, desde Moçambique, desde muitas partes da África do Sul. Deus realmente vos abençoe. E nós estamos a procurar comunicar convosco. Dentro de algum tempo vocês irão receber notícias nossas, mas saibam que nós estamos a orar por vós. E eu gostaria de falar-vos hoje sobre a parábola do filho pródigo. Penso que é uma passagem muito importante das Sagradas Escrituras e que, de certo, podem tocar nas nossas vidas neste dia. Mas antes disso, nós vamos orar. Pai Celestial, no nome de Jesus, eu oro por todos estes meus queridos telespectadores. Tu conheces, Senhor, a sua condição neste dia e eu oro, Senhor, para que toques agora mesmo nas suas vidas, trazendo vitória, trazendo, Senhor, ó Deus, cura, trazendo libertação, trazendo uma transformação das suas situações. Peço isto em nome de Jesus. Amém. No Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 15, versículos 11 em diante, diz assim a palavra de Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pareço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Nós temos aqui uma parábola que Jesus usou para mostrar algumas leis espirituais importantes. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que este homem era um homem abastado, era um homem, enfim, com 2 filhos, mas com bens e com empregados, com trabalhadores que trabalhavam, portanto, para a casa. E neste caso, o que nós vemos é que o mais moço deles, enfim, com sede, com vontade de viver a vida com muita rapidez, pede ao pai para lhe dar a parte da fazenda que lhe cabia. E neste caso, vendeu, ou enfim, transformou em dinheiro, ou o pai lhe deu dinheiro, nós não sabemos concretamente, mas o facto é que ele diz que foi para uma terra longínqua e ali viveu dissolutamente, gastando tudo aquilo que ele tinha, até chegar à pobreza, até chegar a uma posição tal que ninguém lhe dava nada, mandaram-no para, enfim, guardar porcos, e nem sequer a comida que os porcos tinham lhe davam para ele comer. Portanto, uma situação de desgraça, uma situação, enfim, muito, muito má que lhe aconteceu. Ora, nós vemos aqui uma coisa, que quando as pessoas têm vontade de viver a vida com muita rapidez, enfim, e infelizmente esta é a condição de muitos jovens nos nossos dias, eles entregam-se a toda a sorte de vícios, a toda a sorte de, enfim, de atividades para tentar, digamos assim, ter prazer, o máximo de prazer possível, o mais rápido possível, mas o facto é que o fim disso tudo é um vazio profundo,
é uma tristeza, é, afinal, portanto, um desagrado, porque no fim de tudo veem que afinal não valeu a pena todo esse esforço. E, portanto, o que nós vemos aqui nesta passagem é exatamente a mesma coisa. Quantas pessoas hoje vivem, enfim, a correr, porque, enfim, ganham algum dinheiro, mas estão a pensar na discoteca no fim de semana, estão a pensar, enfim, em gastar aqui, ali, acolá, com drogas, com prostitutas, com, enfim, álcool, com prazer imediato. E deixem-me dizer-vos que, de facto, nós, como seres humanos, fomos criados por Deus, fomos formados para experimentar prazer. Nós temos, enfim, prazer. Esta é uma coisa natural. O facto é que, no entanto, o diabo arranja, digamos, atalhos. Ele sugere que o ser humano, para adquirir esse prazer, ele vá por processos, por caminhos que não são aquilo que é o caminho correto de Deus, a forma correta de Deus para termos prazer. E, portanto, essa sugestão dos atalhos é como se fosse algo expresso. De alguma forma o diabo sugere ao coração dos indivíduos, dizendo-lhes, olha, se tu fores por este caminho, fizeres isto, tu vais ter prazer rapidamente, vais te sentir muito bem, vais te sentir muito feliz. O facto, no entanto, é que no fim desse prazer, a pessoa sente-se vazia. Aquilo, afinal, foi um prazer efêmero, um prazer sem substância e, portanto, que acaba por lançar o coração do indivíduo para um buraco ainda maior, para enfim, como se costuma dizer na gíria, para a fossa. Ou seja, envia a pessoa para uma depressão profunda, para uma insatisfação muito má. Enfim, perde o prazer. E, de facto, nós temos esta situação no mundo. Existem muitos milhares, muitos milhões de pessoas entregues ao álcool, entregues, enfim, à prostituição, entregues à droga, entregues a toda sorte de prazer, mas um prazer efêmero. E como, enfim, como se costuma dizer na nossa terra, lá em Portugal, às vezes vê-se alguém todo contente e pergunta-se, então, ó Zé, para onde é que vais? E ele diz, vou para a festa. Vai muito feliz, porque vai para a festa. Mas depois da festa, vem o Zé voltar e pergunta, então Zé, tu vens aí cabisbaixo, de onde é que tu vens? Ele diz, vem da festa. Ou seja, aquilo que parecia que ia dar-lhe prazer, afinal, acabou rápido demais. Afinal, não deu o prazer que ele gostava que lhe tivesse dado. Não lhe deu satisfação interior. É que Pascal, como Pascal disse, dentro do ser humano há um vazio, há um buraco com a forma de Deus. Quer dizer que só Deus pode preencher esse vazio, essa insatisfação do ser humano. Só Deus pode realmente trazer do seu amor, da sua compaixão, da sua virtude, trazer da sua unção, da sua graça, trazer do seu poder e satisfazer, trazer afinal o seu pão, o pão da vida, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quero com isto dizer que nós, seres humanos, precisamos desesperadamente de um pão quente que sai do céu, que vem da boca de Deus. Precisamos de uma mensagem que fala aos nossos corações, uma mensagem que alimente as nossas almas, que nos dê perspectiva, que nos dê esperança, que nos alimente a fé. E esta é a mensagem de Deus. Esta é a mensagem que nós estamos a pregar neste programa Deus à Porta. Esta é a razão pela qual nós estamos a utilizar este veículo, que é a televisão, para chegar a si com este recado de Deus. Deus ama-lhe, Deus quer trazer essa satisfação completa à sua vida. E sem dúvida que quando nós temos Jesus no coração, a nossa vida passa a ser diferente. Nós temos alegria, nós dormimos descansados, nós acordamos bem dispostos. Há alguma coisa muito diferente que nos acontece por causa de termos Jesus no coração, por termos, enfim, os nossos corações firmes em Deus. A Bíblia diz que Deus, conservará em paz aquele cuja mente está firme nele. Se nós tivermos a nossa mente, o nosso coração firme em Deus, nós vamos descansar em paz, nós vamos estar sossegados, vamos estar bem. Bendito seja Deus. E este
Este rapaz, que antes tinha sido tão rico, enfim, pouco tempo antes, tinha muito dinheiro, de repente perdeu tudo, de repente, enfim, também os amigos foram-se embora. E sabe que há muitos amigos que andam por perto quando nós temos dinheiro, mas que quando nós deixamos de ter dinheiro, rapidamente nos viram as costas, rapidamente começam à procura, enfim, de outros amigos, a quem possam, enfim, extorquir algum dinheiro, enfim, para prazer. Portanto, ele perdeu tudo. Perdeu o dinheiro e perdeu os amigos. E neste caso, não só perdeu o dinheiro e os amigos, mas perdeu a sua condição social. Ou seja, antes era alguém com fama, alguém que, enfim, era muito estimado por toda a gente, era muito respeitado, porque tinha dinheiro no bolso, mas de repente ele é lançado para trás dos porcos, é lançado para a condição de apacentar ou guardar porcos. E nem sequer consegue ter autorização para comer os próprios alimentos, as bolotas que os porcos comiam. Portanto, uma situação degradante, uma situação humilhante, uma situação muito má. E é isto que acontece com os pecadores. É isso que acontece com qualquer um que não tem temor de Deus e que vive uma vida desregrada. E não quero dizer com isto que não haja pessoas que, enfim, não prosperem. Há pessoas que prosperam e não têm necessariamente temor de Deus. Mas o facto é que, de alguma forma, aplicam na sua vida princípios de gestão e princípios, enfim, de reger a sua vida, que são princípios corretos, são princípios que Deus estabeleceu e que, portanto, funcionam. Não importa se a pessoa crê ou não crê em Deus. Claro que se crê em Deus tem vantagem, porque tem a ver, neste caso, com a segurança eterna que lhe dá a sua situação de crente. Portanto, nós não temos só Deus na nossa vida para esta vida. Temos Deus para a vida eterna. Temos Deus para sempre. E isso é, afinal, a coisa mais importante que nós temos ou que nós devemos pensar. Mas repare, é interessante que houve uma recuperação da vida deste homem. Ou seja, este jovem não ficou naquela condição. Ninguém tem que ficar numa condição de desespero, numa condição de, enfim, de miséria, de desgraça. Nós podemos sair disso. Nós podemos, neste caso, voltar-nos para o nosso Pai Celestial. Podemos e devemos, enfim, fazer alguma coisa por isso. E neste caso, este filho pródigo fez 3 coisas que nos mostram, enfim, uma ação progressiva em relação a voltar ao seu pai, a voltar, portanto, à sua condição que ele tinha antes. Em primeiro lugar, diz no versículo 17, diz, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ou seja, caiu em si. Sabe, não há restauração de nenhum ser humano. Você não vai ser nunca restaurado à sua condição de justificado com Deus, de alguém que é estimado por Deus e que é aceito por Deus, a não ser se você se arrepender dos seus pecados. E o arrependimento implica este cair em nós mesmos. Temos que fazer como este filho pródigo. Ele caiu em si. Ele, enfim, cai daquela loucura, daquela vanglória, enfim, de toda aquela daquela imaginação errada e vã. Cai em si e começa a pensar naquilo que ele perdeu. Começa a pensar quantos trabalhadores do meu pai têm neste momento pão para comer. Têm melhor situação do que eu. O meu pai é rico. O meu pai vive bem. Por que é que eu hei de estar nesta condição? Eu errei, de facto. Errei contra o meu pai. Errei contra o céu. Pequei contra Deus. Isto que eu fiz foi muito mal. Mas eu não posso ficar assim. Eu tenho que voltar-me para Deus. Eu tenho que voltar-me para o meu Pai. Eu tenho que fazer alguma coisa em relação a esta situação. Portanto, a primeira coisa que aconteceu foi dentro de si. Isto, portanto, o processo de restauração começou dentro de si. Ele caiu em si. Prezado telespectador, talvez você está numa condição semelhante, em que você, enfim, se afastou de Deus. Você, enfim, talvez tem tido muito dinheiro. Eu não sei qual tenha sido a razão, mas seja qual for a razão que
lhe tenha levado para longe de Deus, saiba que nessa condição de estar longe de Deus, você está espiritualmente como este filho pródigo, lançado aos porcos, lançado a uma condição miserável, lançado a uma condição em que os demónios têm toda a autorização de fazer o que quer da sua vida. Enfim, e eles nunca trazem coisas boas, trazem o pior. Portanto, se você está nessa condição, caia em si, arrependa-se, lembre-se de onde você caiu, lembre-se que você tem um Pai amoroso que está à sua espera, tem Deus na sua vida e que, portanto, se você começar, enfim, num processo de arrependimento, num processo de cair em si, num processo de pensar que realmente você não está bem e que tem condição de sair daí, você pode voltar-se para Deus. Tenha coragem. Tenha coragem e faça isso hoje mesmo, agora mesmo. Comece desde já a estabelecer no seu coração que você não vai ficar longe de Deus mais, mas que você vai virar-se para Deus. Em segundo lugar, no versículo 18, diz que ele tomou uma resolução. Diz ele, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Homem ou jovem inteligente. Ele percebeu que tinha pecado contra o pai, que tinha gasto a sua herança e que, portanto, ele não tinha o direito realmente a abusar do pai. No entanto, ele pensou, é melhor eu me humilhar e ir ter com o meu pai e pedir para ser um trabalhador junto com os outros que têm comida, têm um prato de comida quente, têm pelo menos um pouco de dignidade. Não estão lançados, como eu, nesta miséria, a guardar porcos e a querer comer bolotas e não consigo nem sequer comer essas bolotas. Sabe, o diabo, a única coisa que nos dá é isso mesmo. É miséria, enfim, imundície, é uma condição em que nem sequer o alimento dos porcos ele nos dá para comer. O diabo nunca satisfaz ninguém. Os demónios nunca satisfazem ninguém. O mundo não satisfaz ninguém. Só Deus pode satisfazer. Mas na casa do Pai, sim, na casa do Pai, há abundância de pão vivo, há abundância de pão do céu, há abundância de nutrição espiritual que pode trazer uma revitalização à sua força, uma restauração daquilo que é a sua vida espiritual. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, ele tomou uma resolução no coração. Ele não só caiu em si, mas ele tomou uma resolução. O que eu tenho que fazer é levantar-me daqui. Eu não vou ficar prostrado mais. Eu vou sair daqui. Eu vou agir. Eu não vou ficar prostrado. Levantar-me-ei. Irei ter com o meu pai. Neste caso, ele não pensou em fugir. Porque há alguns que dizem, eu estou numa situação horrível, eu vou fugir daqui. Talvez ele podia fazer isso. Mas ele iria fugir e ele iria encontrar o quê? Iria encontrar a mesma condição, não tendo trabalho, não tendo o que comer, não tendo, portanto, condições para sobreviver. Mas no Pai, na casa do Pai, ele tinha, sem dúvida, ele sabia que tinha conforto, tinha alimento, tinha o que ele precisava para os tempos de fome. E, portanto, tomou esta resolução de levantar-se e ir ter com o seu pai. Era a resolução certa. Mas sabe, tomar uma resolução não é suficiente. É preciso muito mais do que tomar uma resolução. É preciso agir. E nós podemos resolver no coração, resolver certo, resolver como este filho pródigo. Levantar-se, ir ter com o pai e pedir, enfim, que lhe perdoasse. Dizer, eu pequei contra ti, confessar o seu pecado, e arrependido. Enfim, era uma resolução correta. E muitas vezes nós também tomamos a resolução correta. No entanto, nós não agimos como ele agiu. No versículo 20, diz o seguinte, e levantando-se, foi para seu pai. Esta é a ação correta. Ou seja, num processo de restauração, para nós restaurarmos a nossa vida, nós precisamos realmente cair em nós mesmos, perceber que nós estamos, enfim, na miséria, estamos lançados, enfim, à imundícia dos porcos, não temos alimento espiritual que nos sacia a nossa vida e, portanto, precisamos tomar uma resolução. Tomamos a resolução
que é virar-nos para Deus. Mas precisamos mais do que isso. Precisamos de agir. E muitas vezes, quando alguém está longe de Deus, essa é talvez a pior das coisas. É muito difícil quebrar aquela inércia. Há como se fosse uma série de circunstâncias na sua vida que o impedem de progredir, que o impedem de agir. Começa a haver um monte de desculpas satânicas. Enfim, o diabo começa a segredar-lhe ao ouvido. Mas o que é que te vão dizer? O que é que vão dizer de ti agora na igreja? Mas o pastor agora vai se rir de ti. Mas aquele irmão, enfim, que tu falaste contra ele de tanto, agora vais esfregar as mãos de contigo. Olha, estás a ver, agora está aqui a voltar, enfim, bem humilde, bem feito, tudo aquilo que aconteceu. Ou seja, o diabo vai arranjar muitas desculpas falsas, porque na casa do Pai há aceitação. A igreja de Jesus é, sem dúvida, um hospital. E um hospital é para quê? Um hospital é para receber doentes, é para receber pessoas feridas, é para receber pessoas que estão em condições muito difíceis e que, portanto, precisam de assistência, precisam de tratamento, precisam de cuidados. E é isso que é a igreja. A igreja de Jesus é um hospital. O hospital é, portanto, a casa de Deus, a casa do Pai, para recebê-lo. É interessante que ele levantou-se e foi. Ele agiu. Ele quebrou a inércia. Ele disse, eu não vou ficar parado aqui, é isto que eu vou fazer. Este próximo domingo vou à igreja. Eu, no próximo culto, vou estar lá. Eu vou falar com o pastor. Eu vou pedir ajuda. Eu vou pedir orações. Eu vou pedir que me deem a destra, que me ajudem a sair desta situação. Porque eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor. E, portanto, este homem, este jovem neste caso, levantou-se, este filho pródigo, tinha saído para longe de Deus, para longe da casa do seu pai. Ele levantou-se. É interessante que ele foi para o seu pai e diz que no versículo 20, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Sabe, você nunca pense que Deus lhe vai rejeitar. Pelo contrário, o Pai está de longe, todos os dias, a olhar para si, a ver o seu estado desviado, o seu estado espiritual em que você está mal e você sabe que não está a andar como deve ser. Você sabe que está a falhar contra Deus, mas você saiba que Deus está à sua espera. Deus está longe, mas está à sua espera. Está longe porque você se afastou. Está longe porque você não o quer perto, mas Ele está a olhar para si. Ele está à espera de si. Ele está à espera que você tome uma resolução de voltar à casa do Pai, de se voltar de novo para Deus. E faça como este jovem. Ele levantou-se e começou a andar em direção ao Pai. De certo que deve ter sido muito difícil. De certo que na sua mente muitos pensamentos lhe começavam a dizer: é melhor desistir, não faças isso, o que é que vão dizer de ti, mas que coisa estúpida estás a fazer, mas que, enfim, passou, esquece isso, vai para outra igreja. Mas sabe, você precisa restabelecer a ordem da sua vida. Você sabe que precisa voltar ao lugar que é o seu lugar espiritual. E não há outra igreja que é a igreja que você precisa. É aquela igreja de onde você saiu. É desse lugar espiritual que você tem que voltar a receber a restauração. Tem que voltar a receber o amor e o companheirismo e a comunhão dos seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E, portanto, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu que o pai, ele correu para o filho, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Apesar do filho estar andrajoso, apesar de cheirar mal, apesar de estar numa situação de imundície, o pai se abraçou a ele, movido de íntima compaixão. E saiba, prezado telespectador, que Deus neste momento tem a mesma atitude em relação a si. Ele tem íntima compaixão por si. Ele vê a sua situação de desespero, de estar afastado do Senhor e Ele deseja que você volte como está. Não esteja aí, enfim, a arranjar argumentos, a tentar resolver a sua situação antes de voltar. Não, saia da sua letargia, saia da sua condição em que você está de afastado, de desviado. Volte ao Senhor, volte para Deus,
Corra para o Senhor. Você vai ver como Deus vai correr para si e vai-lhe abraçar e vai-lhe aceitar. Neste caso, houve festa na casa. Ele mandou, enfim, colocarem um anel no seu dedo. Mandou ele tomar banho e darem novas roupas e sandálias para os pés. Mandou fazer festa, matando o bezerro cevado. E houve uma grande festa lá em casa. Porquê? Porque aquele seu filho estava morto, mas reviveu. Tinha-se perdido, mas foi achado. Prezado telespectador, saiba que Deus está à sua espera. Você pode estar perdido, mas pode ser achado se você quiser. Você pode estar morto espiritualmente, mas pode reviver se você quiser. Volte-se para Deus outra vez. Venha ao Senhor. Peça a Deus agora perdão pela sua condição e levante-se dessa condição e corra para Deus. Corra para a Igreja de Jesus. Oremos. Pai, eu oro por todos os meus queridos telespectadores que neste momento sabem que Tu estás a falar para as suas vidas. Eu oro, Senhor, para que tenhas misericórdia deles e os ajudes a ver a verdade, a ver que Tu estás de braços abertos, prontos a recebê-los. Eu oro, Senhor, para que neste momento toques agora nos seus corações, lhe dês força para correrem para Ti, para voltarem à igreja, voltarem ao Senhor, voltarem à vida espiritual, em nome de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu fazes muito mais do que nós Te pedimos ou pensamos nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Deus realmente abençoe. Lembre-se, nós estamos aqui para lhe ajudar. Se você está numa situação difícil e não sabe como fazer, nós queremos ajudar. Mas você pode recorrer à sua igreja, ao seu pastor, e saiba que vai sempre encontrar alguém de braços abertos para o receber. Você é muito bem-vindo de volta a Deus, de volta à casa do seu Pai. Deus te abençoe. Senhor meu Deus, quando eu maravilhada fico a pensar nas obras da Senhor, como Tu, quero ser, Senhor, como Tu, muda-me.